Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um podcast Você Tem Valor. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês. Estão aqui sempre assistindo o nosso podcast, compartilhando, deixando seu joinha, deixando seus comentários. Vocês fazem parte desse podcast. Agradeço demais a presença de vocês. Sem vocês, aqui nós não somos nada. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que nós estamos no mês de março, que é o mês das mulheres. E nós vamos falar hoje sobre autoestima da mulher e estética. Isso mesmo. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e eu cuido da autoestima da parte de dentro, né, para fora. E eu trouxe duas profissionais aqui maravilhosas. Uma veio direto de outro estado, veio da Bahia para o nosso podcast. Olha só que maravilha, né? Estou muito feliz em tê-la aqui com a gente. A outra nossa convidada é de Campinas mesmo, e elas cuidam da autoestima da mulher da parte de fora e também da parte de dentro, né? Então eu trouxe aqui Isabela Carvalho de Santos, que ela veio da Bahia, é fisioterapeuta e dermatofuncional, diplomada internacional. E também a Yanifer Prado, que é especialista em harmonia corporal facial, diplomada também internacional. Olha que maravilha, elas vão compartilhar bastante, trazer bastante experiência, bastante informação para vocês. Isabela, muito obrigada por aceitar esse convite. Nossa, eu estou muito feliz, né? Faz tempo que a gente está tentando marcar, né? E deu certo, né, de você estar aqui e vir para o nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Convite, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. E a Yanifer, eu já conheço ela desde menininha. Ela estudava com a minha filha, ela já foi cunhada da minha filha e ela é tia da Isabela, minha neta. Yanifer, muito obrigada. A mãe dela já esteve aqui no nosso podcast já 2 vezes. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui hoje. Eu que agradeço. E elas vão aqui trazer bastante informações para a gente. Você que também quer entrar na área de estética, né? Pega o seu papel e caneta e vamos lá. Então, vamos lá. Isabelle, me fale um pouquinho, o que fez você entrar para a área de estética? Tão novinha assim, tão linda, tão maravilhosa, né? Obrigada. O que te trouxe para essa área? Então, eu sou fisioterapeuta, né? Como você havia dito no início. Eu não entrei de formação quando eu finalizei a faculdade. Não foi meu primeiro contato com a fisioterapia, não foi com a estética. Foi com a reabilitação e com pilates. Porém, com o passar dos anos, acredito que depois de 4 anos de formada, eu tive o primeiro contato com drenagem linfática. Foi a minha porta de entrada na estética, foi drenagem linfática. E aí eu comecei a me apaixonar pelos resultados. Porque eu acho que, querendo ou não, a estética está avançando muito, mas a base, né, uma boa drenagem, uma boa desintoxicação ainda é uma boa entrada na estética. E aí, a partir disso, eu sempre tive curiosidade e vontade de melhorar meus resultados. Então, a partir de que eu comecei a ver que com a drenagem manual a gente já obtinha resultado, então que era possível ainda assim transformar mais vidas, né? O antes e depois me fascina da estética. Os relatos das mulheres, eu costumo dizer que não é só uma barriguinha, não é só uma gordura, é toda uma história por trás de um corpo. Então, cada vez que uma paciente ia e voltava mais feliz, voltava mais segura, ia me encantando, eu fui mais estudando, me aprofundando e não penso mais em sair dessa área. Ai, que ótimo. E você está há quanto tempo? Você iniciou há quanto Na tempo? estética, eu tenho aproximadamente uns 7 anos. Nossa, nem parece, ela Não parece, tão novinha assim. ela parece que tem uns 18 Eu anos. tenho 33 anos. Não parece, nossa, tá de parabéns, então é Obrigada. linda. Obrigada. E, Jennifer, e você, o que te trouxe para a área da estética? Também super nova, né? Eu conheci ela já tá há um bom tempo, eu conheci ela menina e ela já foi para essa área. Me fale um Sim. pouco sobre.
Eu entrei na área da estética, mas para estudar algo, né? Para se formar e ter uma formação. Uhum, Porém, quando eu entrei, era totalmente diferente do que eu imaginava. Eu pensava que estética era mexer com cabelo, química, essas coisas, porque minha irmã tem um salão, né, de uhum. cabeleireiro. Porém, eu trabalhava na época com ela. E aí eu cheguei a fazer estética por conta disso. Chegando lá, vi que era além disso, né? E me apaixonei por conta dos resultados. Eu sempre fui fascinada por corporal. E agora estamos migrando para o facial, porque estamos vendo a necessidade das nossas pacientes, porque elas acabam eliminando de 10 a 15 quilos, desinflamando o corpo, e a gente vê a necessidade também de reestruturar o rosto, né? Ah, Fazendo sim. preenchimento, botox, enfim. Mas a nossa paixão, inclusive, é sobre harmonização corporal. Ah, que ótimo. E vocês, Isabelle, você é diplomada internacional. Isso, e saúde da estética. Ah, onde que você fez o seu curso? Então, essa diplomada Tour Isso. Internacional, inclusive, nós fizemos juntas Aham. em Portugal. Então, nós temos certificado internacional, tanto de Portugal quanto da Espanha. Que É legal, que isso. ótimo. Olha Acho que só, foi o ano 2022, né? Que nós Foi. estamos isso, para aperfeiçoar gente, olha isso. vocês que são paciente aí delas, né? Olha, estão em boas mãos, né? E Sim, sempre tem que estar estudando, sempre sim, tem que com estar se certeza. aperfeiçoando, né? Com certeza, a estética é uma área que vem crescendo muito, né? Uhum. E os procedimentos não invasivos, que é o não cirúrgicos, minimamente invasivos, que é com que a gente trabalha, vem crescendo assim de uma forma grandiosa. Então a gente tem que acompanhar, né, o mercado, estudar, saber o que é bom, o que não é bom, né? Porque como assim como aparecem várias tendências, tem aquelas que a gente sabe que não é o ideal fazer, como a gente tem que se aperfeiçoar no que é o certo fazer. Então, essa Inclusive, a gente é chegou a investir bastante em curso isso. que realmente, né, não gerava tanto resultado. Foi É, quanto a gente gerou resultado através do nosso conhecimento. Pensar fora da caixa era um pouco. Uhum. isso. E ajudou a gente a ter uma técnica exclusiva e ter também resultados incríveis. Eu acompanho a Yennefer, né? É, porque nós nos conhecemos e eu tenho lá no Instagram. E eu sempre vejo ela viajando, fazendo curso. Falei, ô mulher que estuda, hein? Que maravilha! Inclusive, sempre nós estamos Direto, juntas. direto. É. Ah, é, vocês estão sempre juntas. E Isso. vocês se conheceram onde? Em um curso, no Rio É, de Janeiro. No no Rio Rio de de Foi. Janeiro. Janeiro. Isso. Há Ai, 6 anos atrás, né? Isso, 6 anos atrás. E aí a gente, como a gente tinha, olha que foi um legal. curso que a gente sabia que era grandioso, que ia gerar muito resultado, como é uma técnica que até hoje a gente trabalha em si. Porém, no início era muito difícil, não foi tão fácil como agora, né? Muita gente que fez o curso depois. Então a gente se encontrava de final de semana de forma online para estudar. Então todo final de semana após esse curso a gente estudava. Então foi criando um vínculo muito grande. Então de lá para cá a gente se separou mais. Ai, que legal. Sempre crescendo nessa área, porque a Isso. Isabelle, ela é especialista, né, em do laser, bumbum, glúteo, ela é especialista, e eu já sou especialista também em harmonização e desinflamação do corpo. Porém, a Isabela, ela sempre focou mais nessa área, né, que também gera harmonização corporal, e eu foquei mais na desinflamação corporal, então a gente trabalha em junção. Que legal. Gostei. Olha só, hein? É um assunto muito, assim, importantíssimo. Eu gostei demais mesmo. É, porque vai além da estética, né? A gente sempre procura trabalhar com a saúde do nosso paciente. Então não adianta querer fazer estética em um corpo doente. A gente não tá só para vender a estética, a gente quer um paciente saudável, um paciente com resultados reais e um E paciente como que é esse feliz. corpo doente? Um corpo inflamado, aquela Uhum. pessoa que tem muita retenção de líquido, tem as vitaminas não equilibradas, né? Não no teu necessário. Alimentação. Isso, uma alimentação ruim, aquela pessoa que não faz atividade física, que sente Uhum. muita dor, que sente um cansaço extremo, que tem uma queda de cabelo acentuada. Então, isso tudo são sinais que o corpo dá inflamação, que o corpo não está funcionando bem. Então, primeiro a gente tenta organizar esse corpo, né? A gente dá sempre o exemplo do aquário sujo e o aquário limpo. Então não tem como fazer estética dentro de um corpo
sujo. A gente realmente precisa que o paciente esteja bem, né? Pra gente conseguir entregar resultados. Porque, assim, os resultados hoje que a gente consegue entregar tem resultados que parecem de cirurgia. Realmente, resultados Eu transformadores. acompanho, eu já vi Isso, vários resultados lá da Yennefer, isso, com nossa, certeza. inclusive tem até amigas minhas que eu indiquei que fizeram, assim, saíram de lá transformada. A minha filha mesmo já fez vários procedimentos com a Yennefer também, Sim, que a gente via muita diferença. Pois A Luana é. precisa voltar, hein? é o que a gente fala. As pacientes não precisam ficar refém da estética. E eu não concordo em ser refém da Uhum. estética. Você tratando a inflamação do corpo e fazendo estética de harmonização corporal uma vez por ano, aquela manutenção, você sempre vai ter esse resultado. Você sempre vai ter um corpo desinflamado e um corpo harmonizado. Então, hoje em dia, o que acontece? A paciente tem que entender o processo, que é o processo de desinflamação corporal. Pós o processo de desinflamação corporal, nós fazemos o window laser que gera uma harmonização corporal. Mantendo isso, a paciente vai ter esse resultado maravilhoso para o resto da vida. Olha que legal, que interessante. Tá vendo, pessoal? Não é só estética, aqui tem saúde também. Eu fiquei assim surpresa, porque às vezes a gente acha que é só estética e não é, né? Porque eu mesma nunca fiz nenhum tratamento assim em clínica de estética. Então eu achei muito interessante. É bom, é ótimo, mas tem que saber também sobre o processo. Isso. E Uhum. saber assim que estética não é mágica, né? Não, Muitas vezes a pessoa chega, eu quero mudar meu corpo. Vai na clínica e fala assim, vim atrás da solução dos meus problemas. E não é. A Que é gente, resultado imediato. não, a gente vai te dar 100% o nosso melhor, mas precisa da participação do paciente, entendeu? Então precisa estar se alimentando melhor, precisa estar fazendo atividade física. A gente tá para acelerar o processo. Eu sempre falo isso para meus pacientes, a gente vai ajudar a acelerar o que você não está conseguindo perder, nós vamos lhe ajudar. Mas se a paciente não fizer nada do que a gente passa, é tanto que tem as orientações, né? Tanto pré quanto pós-procedimento. Se a Uhum. paciente não segue, não tem como a gente entregar um milagre, porque muita gente chega atrás, vim atrás de um milagre. Não é, então tem que se acabar com essa história que a estética é um milagre. A gente precisa da colaboração do paciente. A estética são procedimentos metabolismo dependente, então vai depender de como o seu corpo está para gerar o resultado. Então a gente faz nossa parte o melhor possível, o paciente precisa colaborar de forma integral para os resultados assim transformadores. É porque as pessoas vão colocando muita expectativa no profissional, né? Que o Isso. profissional vai fazer milagre, que tem que ser imediato do dia para noite, né? Porque o pessoal que quer as coisas para ontem, né? É. Isso acontece até na terapia. Eles já vêm na terapia já querendo só fazer umas 4 sessões para resolver tudo. E não é assim, né? Não é em 4 sessões, é assim, a longo prazo mesmo, Por né? isso que tem se aumentado também tanto o uso das canetas emagrecedoras, né? Muita gente tomando por conta própria, doses inapropriadas, para buscar um corpo mais magro de qualquer forma, a todo E o custo. que que você tem a me dizer sobre isso? olha, eu acho que é bom. Eu até tenho um paciente, inclusive na clínica, que utiliza a caneta, Uhum. mas com acompanhamento médico. Por conta própria e risco, eu não aconselho. Porque ele é uma junção de tratamento. Nós trabalhamos com junção de tratamentos e protocolos. Exemplo, se o paciente toma a caneta, ele tem dificuldade de desinflamar o corpo, vai ajudar. Porém, a gente trabalha também na nossa clínica a mente e o corpo. Então, a caneta, o que ela faz? Ela trabalha de dentro para fora. Nós trabalhamos de fora para dentro. Então, essa junção, ela se ramifica. Por ela se ramificar, tem um resultado ainda melhor. Mas o paciente também tem que trabalhar isso daqui. Olha só, interessante, muito Mas interessante, eu sou a gostei. favor, e você, doutora Isa? Eu sou a favor também. Acredito que é um medicamento e assim como todo medicamento tem que ser feito na dosagem correta. E o que é a dosagem correta para um nem sempre é para o outro. E além de que vai precisar ter outros paralelos em conjuntos. Não só o tratamento estético, mas realmente uma reposição de vitaminas, um acompanhamento de exames laboratoriais mesmo. Porque o corpo é um completo, né? Então, não adianta pensar em uma função separada, você tem que pensar em conjunto. Então, se você for só pela estética, você vai querer só tomar o medicamento, emagrecer, emagrecer. Aí vem uma flacidez abrupta. É o que a gente tá vendo por aí, né? A Isso, pessoa de então, repente tá isso.
E aí aumenta esses sintomas que eu falei de um corpo inflamado. A pessoa tá magra, mas tá super cansado, tá sem força pra nada, sentindo muitos enjoos. Então, assim, acho que tudo tem uma dose correta, né? A diferença do remédio pro veneno é a dose. E com todo medicamento é assim. Não é que eu seja contra nem a favor. Eu acredito que a pessoa tem que estar enquadrada para usar e tá com a consciência que também só o medicamento não vai fazer o milagre, que também tem que mudar os seus hábitos de qualquer forma para obter o melhor resultado possível. Tá certo. Como que foi o começo da carreira de vocês, Isabelle? Então, o meu foi pela drenagem Uhum. linfática. Ah, é, você já me falou. Isso, eu comecei com a drenagem linfática. Meu segundo curso da estética foi a ozonioterapia, porque eu sempre pensei justamente na estética e saúde junto. Nunca pensei que a estética seria algo separado. Então, eu sempre, desde o início mesmo, eu sempre bati na tecla de estética e saúde andando juntos. Então, eu comecei a atender, atendia muito domicílio, depois atendi em clínicas terceirizadas, até que eu abri a minha própria clínica e comecei a sair da minha cidade para atender cidades vizinhas. Olha E só. aí, de cidades vizinhas, eu vim para estados. Eu Olha atendo hoje em São só. Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Gente, É. que top! Aí você fez parceria com as Com outras, com clínicas, clínica, isso. igual você fez com a Yennefer. Isso, Correto. isso. Olha, que interessante. Muito bom. Legal. Você também faz isso, Yennefer? Ou só Não, tá em Campinas por enquanto? por enquanto, o meu foco é só em Campinas. Aham, Pegar todas essas pacientes que precisam de ajuda, porque eu falo que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas com curadas certeza. curam pessoas. Então, como eu comecei também a minha carreira, eu também estava acima do peso, 10 quilos. Quando eu voltei da Europa, eu fui minha primeira paciente, inclusive tem até meu resultado lá na página do Instagram, onde eu trabalhei a desinflamação corporal, que é o nosso detox europeu. Eliminei 10 quilos. Com isso, gerei resultados incríveis. Porque antes de eu ir para a Europa, estudar essa nova técnica, né? Eu sentia muita necessidade de fazer algo ainda por mim. Eu falei, não, vamos começar por mim. Eu quero ser a minha primeira cliente, quero trazer algo novo, quero mudar o pensamento, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, né? É só estética, tá bom, e é isso. Mas não, a gente sempre quer buscar e ter mais conhecimento na questão da estética. Quando eu voltei da Europa, eu falei assim, você é minha primeira paciente. E fui. Gerou resultados incríveis, né? Eliminei 10 quilos e até hoje eu tô mantendo. Já vai fazer, eu acho que 5 anos que nós fomos. E até hoje eu tô mantendo. Porque trabalhei o processo de desinflamação corporal e fiz a harmonização. Inclusive, um dos tratamentos que depois eu fiz pós detox europeu, protocolo Slim, foi o endolaser que gerou um resultado incrível. Olha que ótimo. E a Yennefer já é mãe, gente. A doutora Isabela também. Também? Sério? Quantos Eu filhos? tenho um meninão lindo de É, 15 anos. Meu filho tem 15 anos, 15 meu anos, maior que Deus, a mãe. não parece. É, Olha que legal. Correto. Que mulheres maravilhosas, tá Obrigada. vendo? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no início? No início, igual nós já relatamos também, curso correto, feito passado, a orientação da forma correta, a gente investiu muito, né? isso. E muito conhecimento. E até você chegar no conhecimento assim que realmente gera resultado, você quebra um pouco a cabeça. Mas quando você pensa fora da caixa, que foi o que nós fizemos, estudou, se atualizou, viu o que era bom, viu o que não era, testamos, né? Uhum. Porque eu acho que também não existe receita de bolo. Você tem que pensar e saber o que é melhor para o seu paciente. No meu caso, foi essa a dificuldade, achar o conteúdo correto para poder aplicar nos meus pacientes. Foi quando eu separei toda essa junção, todos os cursos que nós fizemos e montamos o nosso protocolo. Que interessante. Isso. Para mim, eu acho que a maior dificuldade no início, que eu me cobrava muito, era a questão da entrega do resultado ao paciente. Porque trabalhar com facial, a gente sempre fala, vai depender da técnica do profissional. Injetou o ácido. Não estou falando que é mais fácil, nem estou desfazendo, né, da técnica facial. Mas você injetar e você já conseguir um resultado imediato ali
com ácido, com bioestimulador, com a técnica é mais fácil e mais rápido. O corporal não, é um processo que a gente passa com a paciente, principalmente quando a gente fala assim, está desinflamando, vai precisar emagrecer, não é do dia para a noite, então a gente acompanha a paciente pelo mínimo 3 meses. Então a gente tem um acompanhamento ali direto com a paciente e um vínculo com a paciente. Porém, no início dava resultados surreais em algumas pacientes e nem tanto em outras. Apesar da técnica ser muito boa, se dedicar 100%, mas tinha aquelas pacientes que não obtinham resultado. Eu ficava muito me cobrando, porque eu sempre me cobrei muito na parte do trabalho. Eu falava assim, poxa, por que eu não entreguei resultado? O que foi que aconteceu? O que é que eu errei? Eu não tinha a cabeça de imaginar que a paciente não estava fazendo a parte dela. Que a paciente não estava comendo adequado, paciente bebia o final de semana todo, paciente não ia na academia, não fazia atividade física. Então, com o tempo que você passa a ter segurança depois de tanto investimento, né, de curso, que você desenvolve uma técnica realmente muito eficaz, você entrega resultados muito bons e em uma certa pessoa você não entrega tanto, aí eu já comecei, né, com a maturidade profissional, você começa a entender que o erro também não é só em você, ou não está em você, que a paciente não fez a parte dela, que a paciente como é que se fala? Não seguiu orientação nenhuma. Então, a gente, assim, eu sempre falo nas pacientes, a sua realização do seu tratamento, do seu resultado, é a minha, porque vai muito além do dinheiro, do que a gente recebe da paciente. A gente quer ver todo mundo feliz, quer ver todo mundo bem, satisfeito com o resultado, porque a satisfação do cliente vai ser a nossa satisfação também. Então, assim, no início eu me cobrava muito, então era um desafio muito grande não entregar o resultado esperado, porque, como eu falei, né, quando a mulher vem até a gente, atrás daquele corpo tem várias dores que ela carrega. Então, às vezes, assim, você vê histórias de, não conseguia me despir na frente do meu esposo e hoje eu consigo. Exato. Entendeu? Eu não consegui ir numa praia e hoje eu consigo. Então, assim, a gente quer ouvir essas histórias de todo mundo que passa pela clínica. Mas para a gente conseguir, a cliente também tem que fazer parte do processo e se dedicar ao processo. E no início, não, eu não tinha essa maturidade de pensamento e acabava me culpando muito. Eu me culpava muito, ficava muito mal por não entregar um resultado tão significativo naquela determinada paciente. Mas aí, com o tempo, com os estudos, com a maturidade mesmo, como eu falei, profissional, você começa a entender que você vai ajudar seu paciente até onde ele permitir. Eu Então, acho para que mim te todo ajudar, profissional passa por isso, né? isso, De se cobrar, de não entender que isso precisa do outro também sim. colaborar, né? Correto. E eles são as pacientes são verdadeiras em falar que não fizeram a parte delas? Às vezes, algumas falam, a gente, outras a gente sabe. A gente Entendeu? A gente como profissional, conhece, a gente a gente sabe, mas conhece. não Tem como. seguiu, Porque a gente também entendeu? tem a balança, né? É, A balança, ela relata muito o paciente que realmente isso. faz o correto. Nós temos, graças a Deus, na clínica, vamos colocar um número para vocês de casa entenderem. 80% segue da forma correta e segue a Isso. orientação certinha. Então, quando segue essa junção de tratamento que nós fazemos, obtém resultados maravilhosos, tá? Quando as pacientes não seguem, a balança em si relata, porque aumento de peso, a gordura localizada diminui. Mas se a paciente fizer o processo que nós pedimos para ela fazer em casa também, o resultado vai além só de uma redução de gordura. Isso. Tem paciente, por exemplo, que perdeu medidas, a gente vê, nossa, tô perdendo muito pouco. Aí a gente vai tirar medidas. Perdeu realmente circunferência abdominal, mas ganhou peso. Então, tipo assim, mesmo a pessoa engordando, não aumentou circunferência. Então, ela teve resultado. Não Ok. foi mais porque ela não colaborou, ela engordou ao invés de emagrecer. Mas qual que é a nossa Entendeu? preocupação dessa paciente que engorda e às vezes reduz sua medida? O nosso trabalho está sendo bem feito com as medidas? Sim, correto. Mas, porém, é uma paciente que não vai ter um resultado duradouro, entende? E vai E culpar a nem tão estética. significativo, E nem né? tão significativo. Porque, exemplo, ela parou, finalizou a sessão dela conosco, ela vai voltar com aquela adiposidade de gordura mais elevada novamente. Por quê? Ela está ainda com os hábitos antigos. E isso interfere muito nos nossos resultados. Por isso que quando nós fazemos qualquer tratamento, no caso a paciente fechou 8 sessões, exemplo,
toda sessão ela faz a pesagem e a bioimpedância, para a gente ter esse controle. E na sessão mesmo eu relato elas, olha, você saiu daqui com, exemplo, 79, você estava com 83. Olha, toma cuidado, você voltou hoje com 80. Então a gente já vai dando essas orientação também. Porque elas têm que, ó, gravar tudo no REM delas, tudo que que elas habitam, né, que elas fazem no dia a dia, para que isso vire um hábito. Porque hábito muda a qualidade de vida. E é isso. E é difícil, né, o hábito, né? A nossa mente, ela tenta nos sabotar É a todos os momentos. direto, O tempo direto. todo. O que que eu falo para paciente? É 21 dias, é 21 dias de hábito. Se Pra ela se criar fizer, um hábito, né? exato. Se É, ela eu fizer sei. academia, atividade física, junto com a estética, ela vai ter resultado incrível em 21 dias. Mas nesses 21 dias a gente vai acompanhando ela de perto, porque o hábito, nosso, ele é muito ruim. Ele sempre tenta nos sabotar. O que eu relato para paciente sempre, exemplo, sempre pergunto para elas, eu brinco, né? Porque hoje em dia é difícil. Tem pessoas que gostam de carro manual e tem pessoas que gostam de carro automático, correto? Uhum. O carro automático para mim é muito mais fácil. Quando eu pego o carro manual, eu sempre deixo morrer. Porque meu hábito ele tá focado no carro automático. Uhum. Então essa dificuldade e essa constância vem de mim. Então eu relato isso para paciente. Quando você tá no hábito, exemplo, seu serviço mudou de rotina, mudou de lugar, você muda também. Seu cérebro às vezes vai voltar pro antigo lugar porque já tá acostumado. Então eu falo para paciente, você tem que ter persistência. E aguentar firme, porque o processo ele vai vir, vai tentar te sabotar, mas você vai conseguir. Porque tem várias mulheres que a gente já mudou e transformou vidas, como a Isa relatou. E quais são as histórias dessas mulheres que procuram vocês? É, solteiras, casadas, divorciadas, como que elas chegam para vocês? Todos os tipos. Acho que É, tudo que você pensar de história, a gente escuta dentro do nosso consultório, entendeu? exato. Pessoas que vai para lá fazer aquele momento de terapia, né? Mulheres que mães que achavam que teriam que se deixar de lado para ser mãe, e aí chegou realmente no fundo do poço e viu que a estética não era supérfluo, que realmente era algo que precisava para cuidar de alguém bem, ela precisava estar se sentindo bem. Mulheres solteiras, novas, que querem se cuidar ainda mais, divorciadas, recém-casadas, mulheres que Sim. querem engravidar e querem engravidar bem. Tem, Aquela tem que chega histórias possíveis, entendeu? Aquela que chega na Muitos certa idade homens também homens vem também. crescendo o Bem, público masculino. Masculina, né? Isso, Ah, mulheres mais velhas que querem se sentir melhor, que nunca pôde fazer isso a vida toda. Eu tinha um tabu da vida toda de não se cuidar, de priorizar o marido, de priorizar a casa. Hoje elas se cuidam. Eu tenho muitas pacientes que são também. de idade mais Eu avançada. acho que eu E eu também gosto tenho muito. também. Isso. Então, assim, tem histórias que a mulher chega de uma forma e sai de lá transformada, que a gente vibra muito por cada uma que passa pela gente, com Exato. certeza. A gente tem um carinho, né? Porque a gente gosta É. disso. Ainda mais quando a paciente faz, como a gente sempre relatou desde o início, corretamente. E aí ela acaba vendo esse resultado, acaba se sentindo mulher, né, novamente. Porque nós que somos mães, a gente passa pelo processo de gravidez, a gente sabe que não é fácil. Né? Pra você chegar no seu peso atual, você ter o corpo que você olhava no espelho e falava, nossa, eu quero, mas é possível com a estética integrativa e com a estética com conhecimento e base científica, gera resultado incrível. Que interessante. Legal. Nossa, vocês trouxeram bastante informação. Que até eu mesma não sabia desse lado da estética. É muito além, como É, você fala, porque é a muito que a além gente. de uma barriga, um corpo, uma gordura que procura Não, gente. porque a visão que a gente tem, né, que a gente vê no Instagram, tudo é. Lindo, né? Com uma Lindo, sessão antes, depois tá tudo ok. Mas a gente É. cria um vínculo com o paciente, não tem como que eu tava falando. A gente acompanha no mínimo o paciente 3 meses. Tem paciente que tem anos com a gente, que sempre tá fazendo um retoque, tá sempre indo fazer um detox. Então, assim, a gente acompanha realmente histórias de evolução delas, entendeu? De mudar, tipo assim, não é só mudar o número da roupa.
de transformação pessoal mesmo, de se sentir mais segura, de conseguir desenvolver um melhor trabalho no trabalho mesmo, que antes se escondia, tinha vergonha do corpo, tinha vergonha de falar, porque se achava feia, e hoje se sente melhor, se sente empoderada, né? De uma dona de casa que hoje consegue organizar os filhos, mas consegue ir na academia, tem uma vida ativa, até uma relação sexual melhor com o marido, porque se sente bem, consegue se mostrar, tem disposição, que antes, né, estava inflamada, estava doente, não tinha essa disposição. Então, assim, é muito além do que só um corpo magro, um corpo Bonito, melhor. exato. É realmente uma transformação de vida. E lá eu falo, né, na clínica, que nós temos uma série com cada paciente. Cada semana é um capítulo. Porque a gente sabe, como a Isa relatou, da vida de todas as pacientes. Acaba participando. Virou terapia, né? Vira Exato. amiga, pede um conselho. O que é que eu faço disso? Que A gente vocês participa acham? desde o início de namoro, de separação. É muito sobre bom isso, trabalhar, porque a gente não muito. trabalha diretamente com a doença, a gente trabalha com histórias que a gente está melhorando, então, e cria um vínculo realmente afetivo muito grande com cada paciente. Isso é Às estética, vezes a gente até entendeu? relata, né? Será que a gente vai parar de ter esse convívio? Porque é muito bom, é gostoso demais. A gente ajudar o próximo. Eu acho que o nosso propósito aqui foi quando eu entendi o meu verdadeiro propósito, né? Que é ajudar mulheres. As que estão feridas a não serem mais e a serem curadas. Com certeza. Legal, isso mesmo. Ó. Tem tantas mulheres aí que se separam, ficam lá de cama chorando, né? Procura uma Se clínica de. levanta, Se vem na levanta, clínica de vai se estética, se cuidar. cuidar, ficar bonita, maravilhosa. Sim, E vida que porque segue. a vida Com pós-divórcio, né? Tem certeza. mulheres que não conseguem Não, entender. Elas passam o casamento, o relacionamento cuidando do do esposo, cuidando outro, do filho, e esquecem delas, isso. né? Mas nós Esquece que elas são somos, né, mulheres. criadas assim, a cuidar. Mas a gente também tem que olhar para nós e ser cuidadas. Sim. Entendeu? Se amar, porque eu falo para todas as pacientes que passam pela clínica. Quando você começa a se cuidar, tudo ao seu redor melhora. Você vai ver sua vida Sim, com certeza. financeira, sua vida dentro da sua casa, sua família. Tudo vai bem quando você está bem. Então isso é muito importante. Estética vai além de um corpo bonito. Porque é um momento que ela relaxa ali, né? Aquele momento que ela fica, ela está relaxando, aquela vida corrida, aquela vida estressante, né? Um monte de coisas para fazer. Então, eu já fiz uma sessão lá com a Yennefer, nossa, que ele dá até. Você precisa daquele tempo, daquela pause, né? Sim. Parar um pouco. Eu achei chamada gostoso. de Patrícia ao invés de mãe, né? É. Mãe o dia inteiro. É o dia inteiro. Então, isso é muito bom. É muito bom esse momento. Inclusive nós, quando a gente tem um tempo, a gente tira um tempo, né? A cada Pra se 15, cuidar uma vez por também. semana, para se cuidar. E aí a gente vai em clínicas, né? Das nossas amigas, colegas, para poder também fazer isso conosco. Porque a nossa vida é corrida. A gente precisa também desse momento de relaxamento, esse momento de cuidado. Nossa, que E nós interessante. mulheres aprendemos que o momento que a gente se cuida poderia ser egoísmo. Por exemplo, tô deixando de fazer algo pro meu filho para estar numa academia. E não é assim. Quando a mulher não está bem, ela não vai conseguir cuidar bem da família. Então, não é egoísmo, não é falta de amor pelo filho ou pela família se cuidar. Ao contrário, se cuidar é um ato de amor, sim. Você estando bem, você vai conseguir cuidar, gerenciar tudo melhor ao seu redor também. Eu já tive um pensamento assim numa época da minha vida também, de casada, né? Ai, nossa, você perdeu meu tempo lá numa academia fazendo exercício, né? Sendo que eu podia estar dentro de casa cuidando da casa. Não, porque a vida da gente é só cuidar de casa e trabalhar e cuidar Não dos pode. filhos, não pode, né? Depois, hoje, né, como psicóloga, eu tenho um outro olhar, mas como na minha época, muito tempo atrás, eu já me passou isso pela cabeça também. E deixei até você acaba não se cuidando mesmo, Isso, realmente. esquece, fica em terceiro plano, nem em segundo, em terceiro. E assim como vocês, tem centenas de mulheres que ainda pensam assim, entendeu? Até mulheres crentes, né, que sente culpada, né, de estar lá cuidando do corpo, né, sendo E que corpo é saúde. é, Nós né, somos templo do Espírito Santo. sim, Nosso tem corpo é mulheres nosso que se templo. sentem Entendeu? culpadas de estar indo lá cuidando do, Não, do aí tem que se corpo. cuidar, porque isso foi o que a gente relatou já.
isso aumenta a autoestima, isso melhora a sua saúde de vida. Seu templo é o templo do Espírito Santo, você cuida dele, É a isso daí faz saúde, parte né? também, está escrito na Bíblia. Saúde física e mental, né? Exato. E também o seu casamento. Porque seu marido vai gostar de ver uma mulher bonita, uma mulher que se cuida. Com Porque se certeza. a gente Uma mulher feliz, organizar, né? Feliz, exato. mais disposta. Então vai melhorar Eu tudo. falo por mim, uma mulher que consegue se organizar e ter sua rotina, consegue fazer tudo. E porque nós conseguimos também, né? É. Né? Então é só se organizar. Com certeza. E qual é o procedimento mais procurado na clínica de vocês? Hoje, muito endolaser. A gente trabalha com a crioharmonização também, que é para aquelas pacientes que ainda querem emagrecer, né? Como ela falou, detox europeu. E a crioharmonização vem para aquelas pacientes que querem emagrecer, que precisam emagrecer, e o endolaser que vem para esses pacientes que já estão um pouco mais magros, que querem melhorar a harmonia realmente do corpo, melhorar a qualidade de pele, flacidez. Ele é um procedimento minimamente invasivo, né? Mas que traz retração de pele já de forma imediata e resultados de contorno, de definição, bem parecidos a um processo cirúrgico. Então, assim, é algo hoje que eu sou suspeita a falar, mas eu sou apaixonada, porque são resultados que antes a gente só via realmente dentro de um centro cirúrgico e hoje a gente consegue entregar dentro de uma clínica de estética. Além da harmonização corporal, os preenchedores corporais, que estão super em alta, né? Tanto glúteo, quadríceps, peitoral, definição mesmo, fazer os gominhos com ácido. Então, os preenchedores corporais vêm ganhando muito espaço também. Muito. E realmente, né? Foi o que a doutora Isa falou. Tem toda essa parte, esse processo, mas nós atendemos dois não, né? Temos vários tipos de público. Os pacientes que gostam de injetável, de algo minimamente invasivo, e os que gostam do mais natural. Então, é o que a doutora Isa falou. Quando o paciente chega na nossa clínica, a gente trabalha a desinflamação corporal, e esse método é totalmente natural, que é o detox europeu. Então, a gente trabalha corpo e mente do paciente. E aí, depois a gente vai alinhando esse paciente para ele cada dia ficar ainda mais feliz com o resultado. E também ter a preocupação, né, da indicação correta, ter o olhar clínico da indicação correta do paciente, porque muitas vezes o paciente vê isso aqui na internet, eu quero fazer isso. Mas avaliando clinicamente, não é possível fazer aquele tratamento. Então, não é todo mundo que vai estar eletivo a fazer. A gente também tem que saber dizer não, explicar ao paciente e conduzir. Ó, o tratamento vai começar por aqui e não por aqui. Então, tem isso também dentro dos nossos protocolos, né? A importância e a preocupação de indicar o tratamento correto a cada paciente, não querer vender de qualquer forma qualquer procedimento. E tem cliente que concorda ou não? Sai batendo pé, não volta? Eu Uhum. já tive paciente que eu falo assim, ó, eu não posso te atender nesse momento como essa paciente, inclusive, ela queria até fazer harmonização, né? Tava se sentindo mais cheinha, gordinha, não tava se sentindo bem. Aí eu fiz, né? A bioimpedância é uma balança que mostra pra gente quanto a paciente tem de gordura, quanto tem de massa, quanto tem de água, isso tudo. Eu falei, você tá muito inflamada. Preciso que você entre aqui com acompanhamento médico, desinflame. Eu vou te ajudar a desinflamar por esse caminho aqui na clínica. O que eu posso fazer pra você é um detox, é uma drenagem. Eu vou te ajudar no processo de emagrecimento. Porém, você tá com alteração, né? Muito grande e é preciso entrar com um acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, médico, e depois a gente vai fazer esse procedimento. Eu quero muito te atender, quero muito realizar o procedimento em você, porque eu quero ver essa transformação, mas agora eu não posso gerar mais inflamação ainda em você. Ela saiu virada da clínica comigo, assim, falou pra minha recepcionista que eu não queria atender, chegou em casa, falou com o marido como era que eu não atendia ela, que eu tava escolhendo o paciente e que ela queria fazer que ela me pagava o valor que eu cobrasse. Pronto. Porém, ela, mediante a toda a minha explicação, foi procurar um médico. E aí ela tava nesse processo de emagrecimento, acho que ela chegou a perder quase 18 quilos. E ela veio de novo e me procurou. Falou assim, Isa, naquele momento você não vendeu aquele procedimento para mim, mas muito mais você ganhou um admirador e uma pessoa que indica seu trabalho para todo mundo, porque você não quis ganhar o meu dinheiro.
você soube fazer com que eu mudasse minha consciência. E se ela já mudou a consciência do marido, né? De outras pessoas ao redor que estão vendo que eles estão emagrecendo com saúde. E aí sim, chegou o momento dela fazer o procedimento dela. Porque a estética, querendo ou não, também não é para todo mundo. Certos procedimentos. A gente pode ajudar de uma outra forma. Pegar na mão do paciente e falar, vou te ajudar, mas você também vai se ajudar por aqui, por aqui. Então, quando escuta e segue tudo certinho, vai amar. Mas quando não, não adianta também a gente querer fazer sem poder e não gerar resultado nenhum. Aí hoje ela super entendeu, adora. Refletiu, Isso, né? mudou, mas foi Tudo. bom que foi a transformação de vida para ela mesmo. Tá certo, né? Aham. Porque às vezes nem tudo é como a gente quer, né? Exato. E da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer, né? Sim, correto. Não, e com certeza. E quem estudou, quem somos os profissionais, somos nós. A cliente não sabe, ela vai chegar lá e querer o resultado, Ainda né? mais hoje que esse Google, chat GPT, tudo eles querem saber mais que a gente Isso. mesmo. Vem E aí, uns que nosso papel é quer mandar a conduzir. gente dando ordem, não, é desse jeito. Nosso papel é conduzir realmente, que é certo. Da forma correta, É porque o paciente ele vem com muita informação. Então nós temos que atribuir ele, mostrar qual é o caminho correto. Entendeu? E sim, fazer da forma correta e descrever o protocolo certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu anotei. Gente, depois de 52 anos, ó, 52 anos, segunda-feira eu vou fazer. Ah, Então a gente tem que anotar, menopausa, certeza. tudo, olha. é. Quais os riscos que ninguém comenta? Tem algum risco? Da estética? Tem sim. Tem muito risco. Todos os procedimentos, né? Tem risco. Do não invasivo ao mais invasivo. Então, realmente, riscos de procedimento todo profissional e todo paciente vai correr a ter. A diferença é você tá buscando um profissional mais transparente possível, que você, como você falou, que sabe que tá ali estudando, que sabe que tá ali buscando conhecimento, né? Apropriar técnicas. Quando você vai injetar alguma coisa, por exemplo, você saber realmente o que é que você tá sendo submetido. E É para isso, isso que também serve a ficha de anamnese. Uhum, Quando a gente entrega uma ficha para o paciente, ali ele relata tudo que ele tem. Tem uhum. paciente que não relata tudo, mas a gente na conversa a Não gente é acaba... verdadeiro. Tem bastante que omite, Então a né, gente informações. olha bem no olho do paciente e relata, olha, tá tudo certo, você já teve câncer, porque tudo isso é importante para a gente também fazer uma avaliação da forma correta e evitar certos riscos. Porque todo protocolo estético pode ter risco, mas desde que o paciente também for sincero o suficiente para a gente poder elaborar um resultado da forma correta. E que siga os pós também, porque dentro de todo o protocolo, o paciente tem que seguir um pós. O procedimento estético não termina ali na clínica, né? Tem um pós a se seguir. Então, tem paciente que faz um determinado procedimento e vai se expor ao sol, estando com hematoma, por exemplo. Aí vem e fica com uma mancha ali naquele local. A culpa foi da profissional ou do paciente que foi se expor ao sol, mesmo sabendo que estava com hematoma. Entendeu? Fez um ácido no rosto e vai pra praia. Bebida alcoólica. Entendeu? Fez um procedimento mais invasivo, vai comer comidas super carregadas, né? Lá na Bahia mesmo com dendê. Então, tipo assim, tem a parte do profissional e tem também o que a gente pede de pós para o paciente seguir. Mas, no geral, são procedimentos bastante seguros, muito seguros, né? Que a gente entrega resultados significativos, resultados que os pacientes ficam satisfeitos com técnicas seguras, mesmo sendo minimamente invasivas. Claro que tem o risco de todo procedimento, mas no geral, né? Vamos dizer, 99,9% são procedimentos sem risco e sem pós. Bem menos do que uma cirurgia, né? Uma lipo, bem Exato. menos, né? Nem se compara, né? Não se compara. São riscos diferentes e É. resultados diferentes também, né? O que a gente trabalha não é para não. São linhagens diferentes de tratamento Sim. e de resultado. Chega... Um não anula o outro, Exato. entendeu? Exato.
Temos paciente também que já fez bariátrica, abdominoplastia, e um certo tempo ela não trabalhou a mente e volta. Entendeu? O resultado volta se você não se comportar mediante uma alimentação, não praticar atividade física. Então, a gente sempre relata para esse tipo de paciente a importância de estar seguindo um pré e um pós da forma correta. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, não é questão de dinheiro, né? Você não vai encontrar uma pílula, um medicamento, uma cirurgia que você vai fazer, vai realizar e vai dizer, mais nunca você vai engordar. Não existe isso. Nenhum procedimento, nem cirúrgico, nem não cirúrgico. Tudo depende da conduta, dos hábitos diários. Então, imagina, se você só consome caloria, consome e não gasta, o corpo vai estocar. Então, não tem como. Então, mas se você fez um procedimento e você tem hábito saudável, você se mantém numa vida equilibrada, você se mantém fazendo, né, protocolos estéticos sempre. Então, você vai conseguir manter esses resultados. Assim como a gente recebe pacientes que foram nossos e que engordou, a gente recebe também pacientes que já fizeram cirurgia plástica e engordou também. Então, o erro não é do procedimento, são dos hábitos diários. Tem pessoas que têm muito mais facilidade também de manter um resultado, de emagrecer ou de ganhar uma massa magra, né, de se manter no pós do que outros. Então, aqueles outros que não têm um metabolismo tão acelerado, né, uma genética tão favorável, tem que se dedicar mais um pouquinho para manter. Você conhece um pouco da minha família, você sabe que a nossa genética não é muito boa, isso eu relato para todo mundo, né? A nossa genética, a gente armazena mais superior do que inferior. E é o que eu sempre relato para o paciente, quando você tira a inflamação corporal e você cria esse hábito, você não volta mais à inflamação corporal, porque você já criou um hábito. Exemplo, eu gosto muito de fazer tratamento estético, uma vez por ano eu faço em mim, pode ser a crioescultura, endolaser, glúteo, eu sempre reservo uma data uma vez por ano para fazer em mim. Eu faço até mais. Ah, isso é fácil, eu faço uma vez por mês, sempre. Porém, é o que eu falo, é manutenção. Isso já gerou um hábito em mim. Eu adoro academia. Eu vejo, todo dia você tá lá. Inclusive, nós estamos pensando em depois de jantar e já ir pra academia 24 horas. Sério? O dia todo não deu tempo, porque a gente fez o plano de treinar antes de vir. Não deu tempo. Eu falei assim, não, vamos depois. Vamos treinar. Mas é porque isso vira um hábito. É onde eu na academia é onde eu me relaxo, eu tenho aquele momento, sabe? Só meu. Eu gosto muito. É igual o tratamento estético. Então, por isso que a gente entende cada necessidade de cada paciente. Porque a gente sabe que aquilo é o momento delas. Elas estão investindo para ter um momento. E acreditando também no nosso resultado. Isso é muito importante. Olha aqui. Gostei, viu? Olha. Aprendi muito com vocês. Que bom. Muito mesmo, né? Porque é além só da estética, é saúde mesmo, que vocês falaram. Eu gostei muito e tenho certeza que bastante gente vai estar procurando ainda mais os procedimentos com vocês, né? Quem está vendo os vídeos, quem conhece a Yennefer, né? Que acompanha ela, né? Que vê só lá no Instagram, né? Hoje sabe muito bem né? Como que funciona na prática mesmo. Correto. O nosso tempo, infelizmente, já está terminando. Nossa, passa rapidinho, né? Mas a próxima vez que você vier para cá novamente, Isabelle, nós podemos gravar mais podcast, né? Falando outros assuntos, né? Sobre a estética. Com certeza. Eu agradeço muito. Yennefer, eu estou tentando marcar com a Yennefer já há um bom tempo, mas devido à agenda nunca dá certo, né? E dessa vez ela falou, Patrícia, já falado há um bom tempo, né? Que a Isabelle ia estar aqui no estado de São Paulo, né? Falou, vamos marcar com ela. Eu falei, então vamos, né? Exato. Foi um prazer mesmo tê-las vocês aqui. Muito obrigada. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada, Isabelle, né? Por dar esse tempo aqui compartilhando todo esse conhecimento aqui comigo e com o pessoal aí de casa. Eu que agradeço e estou aberta a outros convites. Gostei muito da conversa. Espero poder falar, esclarecer, né, mais dúvidas aí para todo mundo. Com certeza. Eu também agradeço pela oportunidade e por estar aqui agregando na vida de mais mulheres, né? Com certeza. Com certeza vai agregar muito na vida de mais mulheres.
Pessoal aí de casa, muito obrigada por assistir a gente até o final. Não esqueça de mandar esse vídeo aí para seus amigos, para suas amigas, para aquelas amigas que estão ali para baixo. Compartilha com elas. Se inscreve no canal e deixa seu joinha. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Sem vocês, esse podcast não é nada. Muito obrigada por tudo.